Fala Goofers, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Aprenda Golang. Nesse vídeo aqui, a gente vai implementar um formulário numa página web, salvar esses dados num banco de dados MongoDB. Bom, se você ainda não me conhece, meu nome é Thiago Temporim e todas as semanas aqui no canal nosso do YouTube do Aprenda Golang, assim como no blog aprendagolang.com.br, eu compartilho informações sobre Go, tutoriais e... Nesse vídeo aqui, como eu disse no começo, a gente vai implementar uma web page com um formulário, onde a gente vai digitar os dados ali, vai mandar salvar, e a gente vai salvar isso num banco MongoDB. E para alcançar esse objetivo nosso, a gente vai criar 3 packages aqui nesse projeto. O primeiro package vai ser o package DB. Esse package DB vai ser responsável por fazer a conexão com o banco de dados e salvar os dados do nosso formulário no banco de dados. O segundo package vai ser o controllers. Esse package, ele meio que vai ser um intermediador entre a requisição que a gente vai receber e o banco de dados onde a gente vai salvar a informação. E por fim, a gente vai ter o package handlers, ou handlers. Nesse package, a gente vai receber a request, ou seja, a gente vai receber a request do formulário, né, poder salvar os dados, e a gente também vai renderizar o formulário quando a gente não receber ali o post. Para começar, vamos criar então o nosso primeiro package, que é o package DB. Então, eu vou criar aqui uma pasta chamada DB. E aqui dentro eu vou criar 2 arquivos, o connection.go e o save.go. Então, começando aqui pelo connection, vou declarar aqui o meu package DB. E no save, vou fazer a mesma coisa, package DB. Beleza, vou fechar o save por enquanto, porque a gente vai primeiro escrever a nossa conexão. Como a nossa conexão vai ser algo privado, ou seja, só esse package vai poder conectar no banco e fornecer a conexão para que as outras funções possam trabalhar, né, fazer inserção, select, no nosso caso é só inserção. Então eu vou escrever aqui uma função privada agora, que eu vou chamar de getConnection. Func getConnection. Essa função aqui vai retornar um client. Então, vou declarar aqui já client, que vai ser um ponteiro de mongo.client e um contexto. Então, context do package context.context. Beleza. Então, isso é o que eu espero retornar no final. Vou até colocar o return aqui já, porque como a gente nomeou ali as variáveis de retorno, se eu colocar esse return, a função já fica, entre aspas, funcional, né? Ela já para de dar o erro ali. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou iniciar um cliente novo do Mongo. Então, eu vou colocar aqui client e um erro. Eu vou fazer um mongo.newClient. E aqui dentro desse new client eu vou passar as opções para conexão, ok? Então vou colocar aqui options.client.apply URI. E aqui nada mais, nada menos, eu estou falando pro Mongo que eu vou passar a string de conexão com o banco, ok? Como eu estou com o meu Mongo rodando aqui dentro de um Docker, eu vou conseguir conectar nele pelo localhost. Então, bem simplesinho. Vou passar aqui um MongoDB, localhost, 2.27017. Ok? Aqui eu já tenho a minha string de conexão com o Mongo. Na linha de baixo, como sempre, vou validar aqui o erro. Então, if error diferente de new. Fazer um log fatal do erro. Por que fatal? Se eu não tiver uma conexão com o banco de dados, não tem porque eu prosseguir com a minha aplicação. Afinal, eu quero salvar as coisas no banco de dados. Depois, vou fazer aqui um context e vou ignorar a segunda variável. Vou fazer um context.with timeout para que eu possa definir um timeout nesse tempo de conexão.
ok? Então eu vou passar aqui um context.background, porque o context with timeout ele precisa de um context parent, então é por isso que a gente passa aqui o context background. Eu vou passar aqui como é localhost 10 segundinhos, então time.second. Podia colocar menos, podia colocar 1 segundo, o que for. Vou colocar 10 aqui, só para garantir, a máquina às vezes está meio pesada. E vou validar de novo aqui agora um erro usando o client.connect. E vou passar esse context. De novo, vou validar o erro. Então, se o erro for diferente de new, vou fazer um log.fatal. Por quê? Porque se ele não tiver conseguido conectar, eu quero que a aplicação pare. Ok? Como eu estou importando aqui bibliotecas do MongoDB, eu vou fazer agora aqui um go mod tide para que ele atualize o nosso projeto, fazendo download da versão do MongoDB e crie ali o arquivo go.sum. Lá, já criou aqui. Beleza. Tudo certinho aqui. Vamos agora então para o arquivo save. Ok. Aqui no arquivo save, eu vou criar uma função chamada insert. Essa função vai ser pública, porque eu vou utilizar lá dentro dos nossos controllers para poder inserir o registro no banco de dados. Ok? Então, vou fazer aqui um func insert. E aqui eu vou passar 2 parâmetros para ela. Sendo o primeiro a collection, que eu quero onde eu quero que o meu dado seja salvo. Então, collection vai ser do tipo string, vou passar o nome da collection. E o segundo, o que eu quero salvar, data, aqui, vou passar o n, né? Já usando o Go 1.18, né? Se não tivesse no 1.18, tinha usado a interface vazia, aqui, n, vamos ver se funciona. E o que eu vou retornar aqui é o erro. Se eu tentar inserir e tiver algum problema, então eu vou retornar um erro lá para o controller, beleza? Ok, iniciei a função. Primeira coisa que eu vou fazer aqui agora é pegar uma conexão para poder inserir os dados no banco de dados. Então vou fazer aqui o client e o context. E vou chamar a função que a gente acabou de escrever, getConnection. Ok? Vou colocar aqui um defer, client.disconnect, para assim que ele terminar de fazer a inserção, ele finalizar a conexão que ele tem com o banco. E agora vou selecionar qual collection que eu vou fazer a inserção. Então vou colocar aqui C de collection, client.database, vou chamar aquela de webform, .collection, e vou passar o nome da collection que a gente vai passar quando a gente chamar o insert, beleza? Depois, vou fazer a inserção do registro no banco de dados. E para isso, eu vou fazer aqui vou ignorar a primeira coisa que ele retorna, porque ele vai retornar para mim o que ele inseriu, e eu não quero esse dado agora. E vou passar aqui um error, recebendo c.insert1 context.background, e o segundo parâmetro vai ser o data. Beleza? E vou fazer um return do error. Não vou validar ele aqui, vou só fazer o return. Beleza, agora que a gente já implementou o nosso package DB, vamos para o nosso segundo package, que é o package controllers. O que esse package vai fazer? Ele vai receber informações e vai chamar essa função que a gente criou lá agora para poder salvar o registro em banco de dados. E depois vai validar ali o erro, se ele deu erro ou não, e retornar esse erro para o nosso package handlers, ok? Que lá a gente fazer o tratamento daí, ok? Então, vou criar uma nova pasta aqui, que vai ser a controllers. E dentro dela eu vou criar um arquivo chamado subscription.go. Por que subscription? Porque a minha ideia é que o formulário tenha lá 2 campinhos, nome e e-mail, para a gente poder fazer a inscrição da pessoa numa newsletter. Então, subscription.go. Vou definir aqui o package controllers.
E vou criar, primeiramente, uma struct. Para quê? Para poder auxiliar a gente na hora de salvar o dado lá no banco de dados. Então, vou definir aqui type subscription struct. E essa subscription vai ter um nome, então aqui um name, esse é do tipo string, e um e-mail, que é do tipo string também. Vou criar agora aqui a nossa função. Como essa função vai ser utilizada pelo package handlers, então aqui eu vou criar ela exportada também, ou seja, pública. A função vai chamar create. E essa função create vai receber dois parâmetros, que são strings, vai ser o name, vai ser um string, e o e-mail, vai ser um string também. E ele vai retornar aqui error, caso ele tente inserir lá no banco e não consiga. Beleza? Então, recebi esses valores aqui. A primeira coisa que eu vou criar uma nova subscription com o name e o e-mail. Né? Como eu estou passando aqui exatamente na mesma sequência que está lá no struct, eu não preciso nomeá-los, ok? Mas, se eu quiser, eu também posso colocar aqui o name, 2 pontos, só que daí eu tenho que colocar em todos, e o e-mail, 2 pontos, ok? É a mesma coisa. O único risco da gente passar direto sem colocar o nome do atributo é que se alguém editar a subscription depois, todo lugar que ela está sendo utilizada vai dar problema porque eu não estou nomeando lá nada e vai dar erro e eu vou ter que ir lá e vou ter que colocar um valor default, enfim. Se eu tiver assim e eu adicionar mais um valor lá agora, ele já vai pegar o zero value, né, o valor inicial daquele tipo e colocar. Se for inteiro, vai começar com valor 0, se for string, vazio e assim por diante, beleza? Então, iniciei aqui uma nova subscription. O que eu vou fazer agora? Vou chamar o nosso package.db, vou fazer aqui um return já, porque ele vai retornar um erro lá para mim. Vou fazer aqui o db.insert na collection newsletter e vou passar o S que a gente acabou de criar ali. Salvar, beleza? Pegou aqui o package que a gente criou. Dando continuidade, agora vamos iniciar o nosso package handlers, ou handlers. Mas antes de escrever ele, você deve estar se perguntando, peraí, cara, por que eu vou ter um package chamado controllers, onde eu tenho ali basicamente 2 linhas de código, e agora eu vou ter um package chamado handlers para poder receber a request? Por que eu não coloco tudo num lugar só? Bom, muito simples. Quando a gente separa a regra de negócio, no caso que a gente colocou dentro do controllers, do request, né, do que a gente vai colocar dentro do handlers agora, a gente facilita uma possível expansão da nossa aplicação. Pensa assim, se amanhã ou depois eu quiser adicionar uma API para salvar os dados no meu banco de dados, sem ser através da minha página web, como eu já tenho ali dentro da minha pasta controllers toda a regra de negócio, eu só preciso criar um novo package chamado API, implementar a forma de receber a request por uma chamada com JSON ou o que for, e reutilizar aquela função create que a gente acabou de colocar ali dentro do controllers. E dessa forma, quando a gente fazer qualquer mudança ali dentro do nosso pack de controllers, ele vai refletir tanto para a parte dos handlers ali de web page, quanto para a nossa API. Então por isso que eu decidi fazer essa separação, ok? Para poder reaproveitar código. Ali tem praticamente 2 linhas de código só, mas a gente poderia colocar N regras de negócio, vamos validar se tem mesmo nome, se tem e-mail, enfim. Isso aí depois a gente pode fazer também, beleza? Bom, dando continuidade, vou criar aqui então o nosso package handlers. E aqui dentro vou criar um outro package chamado templates. Ou melhor, uma pasta chamada templates. Aqui no handlers, vou criar um arquivo chamado subscription form.go. E dentro dos templates, vou criar um arquivo chamado subscription form.html. Beleza. Por enquanto, vamos fechar esse aqui e vamos trabalhar aqui no nosso arquivo Go. Vou declarar aqui package handlers e vou criar uma nova função. Como essa função vai ser utilizada pela nossa API, que depois a gente vai escrever o nosso main.go,
ela também vai ser pública, ou seja, ela vai ser exportada. Então ela tem que começar com a primeira letra maiúscula. E eu vou fazer aqui o subscription handler. A assinatura tem que ser aquela assinatura padrão do Go. Então, primeiro vai ter aqui o nosso http.response writer. E o segundo, http.request. Como essa função ela vai tratar dois tipos de verbos, ou seja, o get para poder renderizar o formulário a primeira vez e o post para ele poder salvar os dados no banco de dados, então eu vou colocar, a primeira coisa que eu vou fazer aqui vai ser uma condicional. Eu vou fazer if r.method igual a http.methodPost. Então, ele vai entrar aqui, onde ele vai salvar a informação lá no banco. Como é que a gente vai fazer isso? A primeira coisa que eu vou fazer aqui é um outro if, onde eu vou validar que se ele deu um erro quando eu faço r.parseForm. E se o erro for diferente de new, então eu faço aqui um fmt printf, passo o nosso response writer e passo aqui que ocorreu um erro ao fazer parse do form. E passo qual foi o erro. Faço um return, porque eu não quero que ele continue não continue executando nada aqui dentro. E ele só joga esse erro lá na tela, ok? Beleza, mas se ele não der erro, eu vou passar esses valores lá para dentro da nossa função do controller, a função create. E aquela função vai retornar um erro também, então eu vou colocar aqui o error controllers.create e eu vou passar aqui o r.postForm.get. E o primeiro parâmetro vai ser o name e o segundo vai ser o r.postForm e-mail. Faltou o get. .get. Beleza. E de novo, se deu erro, erro diferente de new, vou copiar daqui para facilitar. Vou mudar aqui erro ao salvar os dados. E vou fazer o print aqui do erro. Beleza, puxou o nosso controller lá. Agora, se não foi post, ou se foi, mas eu vou recarregar a página, né? Eu vou servir a nossa página HTML que nós criamos aqui dentro. Ainda não colocamos nada nela, mas que ela vai estar lá dentro. Então, aqui eu vou fazer um http.serve file e vou ter aqui o response writer seguido da request e o caminho do nosso template. Então vai estar dentro de handlers /templates /subscription form.html. Beleza, temos aqui a nossa função escrita. Aqui dentro eu vou iniciar aqui um HTML5, beleza? Document aqui vai ser o nosso web form. Vou colocar aqui um H1 web form. Eu vou criar aqui formulário, form post, action vai ser para onde ele estiver mesmo, então não preciso declarar. Aqui vou fazer um label, name, nome, esse é um input, text, name, id name,
um outro label, e-mail, br, quebra, br, e-mail, input, text, e-mail, aqui no type, em vez de text, vou colocar e-mail também, daí ele já valida se o e-mail é válido, no sentido de sintaxe, ok? E por fim, um submit, button, submit, cadastrar. Beleza, tem aqui um HTMLzinho bem simples. Agora, bora escrever o nosso main e pôr tudo isso aqui para rodar para ver se vai funcionar. Então, aqui no root, vou criar um novo arquivo chamado main.go e nele eu vou declarar o meu package main e a minha função main. Aqui na minha função main, eu vou passar http.handlefunc barra e eu vou chamar lá o nosso handlers.subscription form, subscription handler. Beleza? E vou iniciar aqui o nosso servidor. If erro http.listen and serve, vou colocar na porta 8080. Se o erro for diferente de new, então log fatal o erro. Beleza? Se eu não esqueci de nada, quando eu fizer aqui agora go run main, ele tem que subir aqui pra gente a nossa aplicação. Beleza, ele já apareceu aqui para eu poder liberar a porta. Vou colocar aqui agora localhost 8080 e tá aqui o nosso formulário. Então ele renderizou certinho lá o que a gente colocou, né? O HTML, bem feinho o HTML, mas tá aqui. Vou colocar agora aqui Thiago Temporim e o e-mail, vou colocar o hello@ttemporim.dev. Vou dar aqui um cadastrar e não me deu erro nenhum aqui. Vamos olhar lá no terminal, não deu nenhum erro no terminal também. Deixa eu pegar agora o terminal onde está o Mongo, beleza? Estou aqui dentro do container, então vou para o nosso database, use web form, ok? Show collections, newsletter, tá aqui, db.newsletter.find.pretty. Tá lá, tá salvo o nosso dado aqui, né? O que a gente preencheu lá no formulário. Beleza? Você gostou do vídeo? Deixa o like. Se você quiser que a gente implemente algumas regras para poder validar se o e-mail é um e-mail mesmo, se o nome está preenchido, enfim, colocar algumas validações, aprimorar um pouco mais o nosso sisteminha aqui, inclusive na parte de layout, colocar algumas coisas ali, deixa aqui nos comentários, eu gravo um outro vídeo onde a gente vai expandir mais aqui, assim como a gente está fazendo na parte do web crawler, que por falando nele, vou deixar um link aqui no final do vídeo para você poder pegar a playlist onde a gente está implementando um web crawler. Beleza? Espero que tenham gostado muito, obrigado por ter assistido e até a próxima.